Uma mulher de 75 anos, a senhora Oliveira, decidira adotar gêmeas sem abrigo, mas apenas 6 dias depois fizeram uma descoberta que ninguém esperava. O choro de uma criança cortou o ar frio do Jardim das Rosas. A senhora Oliveira deixou cair o seu saco de crochê, o coração a bater descompassado no peito. 50 anos de ensino tinham-lhe ensinado que aquele som significava sempre a mesma coisa. Alguém precisava de ajuda. Os seus olhos examinaram o parque, enquanto as suas mãos enrugadas procuravam apoio no banco mais próximo. Silêncio. As folhas secas continuavam a sua dança ao vento de outubro, indiferentes à sua inquietação. O sol mergulhava abaixo do horizonte, pintando os tijolos vermelhos da antiga escola primária em tons de laranja do outro lado da praça. Quantas vezes correra ela para acalmar joelhos esfolados e corações partidos? Outro choro. Não, um soluço, mais suave agora, vindo da direção do carvalho centenário. A senhora Oliveira ajustou o seu xale azul desbotado sobre os ombros magros e seguiu o som. O seu passo, antes hesitante com o peso de 75 anos, era agora determinado. O vento brincava com os seus cabelos grisalhos, trazendo o cheiro à terra úmida e folhas secas. Foi então que as viu. 2 meninas idênticas, enroladas num banco de madeira gasto, como cachorrinhos à procura de calor uma na outra. Cabelos castanhos claros emolduravam rostos ainda riscados por lágrimas recentes. Uma, vestindo um casaco vermelho puído, agarrava uma boneca de trapos como se a sua vida dependesse disso. A outra, num casaco azul marinho igualmente gasto, tinha os dedos firmemente entrelaçados na manga da irmã. O soluço veio de novo, um som quebrado durante o sono, escapando dos lábios da menina com a boneca. O seu rosto contorceu-se em angústia, e a sua irmã, ainda a dormir, puxou-a para mais perto. A senhora Oliveira sentiu o peso familiar da sua aliança de casamento no dedo anelar. 5 anos sem o José, e ela ainda conseguia ouvir a sua voz profunda a dizer: tudo acontece por uma razão. Mesmo quando o médico, ajustando nervosamente os óculos, proferiu as palavras que mudaram as suas vidas. Impossível ter filhos. O quarto amarelo-sol da sua casa, aquele que o José pintara com tanto amor, permanecia vazio, guardando apenas ecos de sonhos por cumprir. As paredes ainda exibiam as marcas de lápis das medições de altura que fizera aos seus alunos, no início de cada ano letivo, pequenas linhas contando histórias de crescimento e despedidas. Uma rajada de vento mais forte abalou os ramos do carvalho. A menina de casaco azul estremeceu, os seus lábios a adquirirem um tom ligeiramente arroxeado. A sua irmã murmurou algo ininteligível, a boneca escorregando ligeiramente do seu abraço, o suficiente para a senhora Oliveira notar os seus olhos desiguais. Um botão castanho e um azul. José, sussurrou ela ao vento: o que fazemos agora? Como se fosse uma resposta, um ronco alto quebrou o silêncio. A menina com a boneca abriu os olhos em alarme, as suas íris cor-de-mel a dilatarem-se ao ver a senhora Oliveira. Ela abanou a irmã freneticamente. Clara, acorda. A sua voz era urgente, mas baixa, como se estivesse habituada a não chamar a atenção. Está aqui alguém. Clara acordou com um sobressalto, colocando-se instintivamente entre a irmã e a estranha. Sofia, devemos ir? Outro ronco de estômago respondeu antes que Sofia pudesse falar. Ambas as meninas coraram, manchas rosadas a espalharem-se pelos seus rostos pálidos. Há quanto tempo não comem, queridas? Perguntou a senhora Oliveira, a sua voz carregando décadas de experiência em acalmar crianças assustadas. As gêmeas trocaram um olhar, aquele tipo de comunicação silenciosa que só os irmãos parecem ter. Foi Clara quem respondeu, tão suavemente que a senhora Oliveira teve de se inclinar para ouvir. Desde ontem de manhã, o último raio de sol filtrou-se através das folhas do carvalho, iluminando uma ligadura gasta no pulso de Clara. Sofia ajustou a boneca nos braços, os seus pequenos dedos a alisarem nervosamente o vestido cosido com costuras irregulares. Como se chama ela?
A senhora Oliveira indicou a boneca com um aceno gentil. Marie hesitou Sofia, mordendo o lábio inferior. A nossa mãe! A palavra morreu na sua garganta. As estrelas começavam a piscar timidamente no céu que escurecia. A senhora Oliveira apontou para uma casa de tijolo vermelho a alguns quarteirões de distância, as suas janelas brancas a refletirem os últimos matizes do crepúsculo. Tenho chocolate quente na despensa, disse ela suavemente, e fiz um bolo de canela esta manhã. Querem vir comigo? Um terceiro e mais insistente ronco de estômago quebrou a tensão. Sofia e Clara trocaram outro longo olhar. Anos de confiança mútua a pesarem na sua decisão. Lentamente, como gatinhos cautelosos, levantaram-se do banco, as suas mãos a encontrarem-se instintivamente. A senhora Oliveira estendeu a sua mão enrugada, deixando que elas decidissem se queriam pegá-la. Após um momento que pareceu uma eternidade, Clara, ainda a agarrar a mão da irmã, estendeu a mão para a mão oferecida. Os dedos da menina estavam gelados. A senhora Oliveira resistiu ao impulso de os envolver em ambas as suas mãos. Em vez disso, manteve o seu toque leve, permitindo que Clara definisse o nível de contacto com que se sentia confortável. O trio começou a sua jornada ao longo do passeio agora dourado, as suas sombras a estenderem-se pelo chão, uma alta, duas pequenas, unidas como se o destino sempre tivesse pretendido este encontro. As folhas secas continuavam a sua dança à volta delas, e algures por perto, um pardal cantava a sua última canção do dia. À medida que se aproximavam da casa, o aroma a canela e baunilha flutuava através das frestas da janela da cozinha. Sofia respirou fundo, os seus olhos cor de mel a iluminarem-se com um tipo diferente de brilho. Clara apertou suavemente a mão da senhora Oliveira, um gesto tão sutil que poderia ter passado despercebido. O porta-chaves, um pequeno coração de cerâmica pintado pela sua última turma, tilintou suavemente enquanto a senhora Oliveira destrancava a porta. As meninas permaneceram perto uma da outra, observando cada movimento atentamente. Bem-vindas, disse ela, acendendo a luz do corredor. As gêmeas piscaram os olhos, ajustando-os à luminosidade repentina. A boneca, Marie, com os seus olhos desiguais, parecia observar a cena com a sua própria sabedoria silenciosa. No final do corredor, a porta do quarto amarelo-sol estava ligeiramente entreaberta, como se tivesse estado à espera deste momento todos estes anos. O relógio da igreja começou a tocar, marcando o fim de mais um dia. Mas para a senhora Oliveira, enquanto observava Sofia e Clara darem os seus primeiros passos hesitantes para dentro da sua casa, algo lhe dizia que isto não era um fim, mas um começo. Um novo capítulo estava prestes a ser escrito, e desta vez não seria apenas com giz num quadro negro. Não encontrei nenhum registro, suspirou Isabel, baixando os seus óculos de leitura. Os ficheiros dos serviços sociais espalhados pela sua secretária contavam histórias de dezenas de crianças perdidas, mas nenhuma correspondia às gêmeas. É como se nunca tivessem existido no sistema. A senhora Oliveira observava pela janela do escritório enquanto as primeiras gotas de chuva batiam no vidro. Tinham passado 3 dias desde que encontrara Sofia e Clara no parque. 3 dias de descobertas, silêncios e terrores noturnos. Elas não falam muito sobre o passado, disse a senhora Oliveira, os seus dedos a tamborilarem na borda da sua chávena de chá fria. Mas na noite anterior, um trovão que rasgou o céu fê-la parar. As meninas odiavam tempestades. Na primeira noite, encontrara-as escondidas no armário do quarto amarelo-sol, a tremer e a agarrarem-se uma à outra. Sofia sussurrava uma canção de embalar a Clara, fragmentos da qual a senhora Oliveira reconheceu ter ouvido da voz da sua própria mãe enquanto cosia o vestido da boneca Marie. — O que aconteceu ontem à noite? Perguntou Isabel, os seus 30 anos como assistente social alerta a cada nuance na voz da sua amiga. A Sofia teve outro pesadelo. Quando fui acalmá-la, ela murmurou algo sobre um incêndio. A Clara terminou a frase. — Elas fazem isso o tempo todo, sabes? Uma começa,
A outra acaba, a senhora Oliveira fez uma pausa, revivendo a cena. Falaram sobre sirenes, fumo e que ela não conseguiu sair. Isabel tirou os óculos a massajar as têmporas. Oliveira, sabes que tenho de reportar isto. 2 menores, possivelmente órfãs, a viver com uma mulher idosa. A senhora Oliveira completou com um sorriso triste, a puxar-lhe os lábios. É isso que estás a tentar dizer? O silêncio pairou entre elas, quebrado apenas pelo som da chuva na janela. Na secretária de Isabel, uma foto desbotada mostrava 2 jovens professoras no seu primeiro dia de trabalho. A senhora Oliveira com o cabelo ainda escuro, Isabel com o sonho de mudar o mundo através dos serviços sociais. 75 anos não é idade para começar a criar 2 crianças, disse Isabel, gentilmente, especialmente 2 que precisarão de tanto apoio emocional. A senhora Oliveira fechou os olhos, deixando as memórias dos últimos dias invadirem-na. Clara a ajudá-la a fazer panquecas na manhã anterior, a sua pequena língua de fora enquanto se concentrava para não derramar a massa. Sofia a descobrir a velha caixa de gizes coloridos no escritório, os seus olhos a brilharem enquanto desenhava um arco-íris no pequeno quadro negro que a senhora Oliveira guardara dos seus dias de ensino. As 2 a dormitarem no sofá depois do almoço, Sofia a proteger a Marie com um braço, enquanto segurava a mão da irmã com o outro. A forma como Clara verificava sempre uma rota de fuga em cada quarto. Como Sofia guardava côdeas de pão nos bolsos, como se temesse que a próxima refeição nunca chegasse. Elas precisam de estabilidade, continuou Isabel, um lar jovem, pais com energia suficiente para correr atrás delas no parque, para aguentar noites sem dormir. A senhora Oliveira endireitou-se, a sua voz carregando a mesma autoridade que outrora usara para acalmar uma turma barulhenta. Ou para entender o que significa perder tudo e ter de reconstruir do zero. Um relâmpago iluminou o escritório, seguido por um estrondo de trovão. A senhora Oliveira imaginou as meninas em casa, provavelmente escondidas debaixo dos cobertores, com a Marie entre elas. A dona Maria, sua vizinha, prometera ficar de olho nelas enquanto ela visitava Isabel. Quando o José e eu descobrimos que não podíamos ter filhos, continuou a senhora Oliveira, a sua voz suave novamente. Lembras-te do que me disseste? Isabel sorriu ligeiramente, recordando. Às vezes, as crianças que nos são destinadas chegam até nós de formas diferentes. Exatamente. A senhora Oliveira levantou-se, caminhando até a janela. A chuva caía agora em lençóis densos, transformando o mundo exterior numa névoa cinzenta. Durante 30 anos, pensei que os meus alunos eram essas crianças, que o universo me tinha dado centenas deles para compensar os que eu não podia ter. Ela virou-se para a amiga e Isabel reconheceu aquela centelha determinada nos seus olhos, azul acinzentados. A mesma centelha que vira quando a senhora Oliveira decidira continuar a ensinar, mesmo depois da morte do José. Mas talvez, durante todo este tempo, eu estivesse apenas a preparar-me para a Sofia e a Clara. Cada aluno que confortei, cada joelho esfolado que tratei, cada pesadelo que afastei, talvez tenha sido um ensaio para este momento. Isabel suspirou, puxando um formulário de uma gaveta. Sabes que isto vai ser difícil, certo? O processo de adoção para alguém da tua idade? Desde quando fugimos de coisas difíceis, Isabel? A senhora Oliveira sorriu, sentando-se novamente. Foste a única pessoa que acreditou que eu podia voltar a ensinar depois que o José partiu. Agora preciso que acredites em mim novamente. A tempestade lá fora começava a abrandar, dando lugar a uma chuva mais suave. Isabel olhou para a sua velha amiga por um longo momento antes de pegar numa caneta. Terei de fazer uma visita oficial, disse ela, começando a preencher o formulário. Avaliar a casa, a tua saúde, as finanças. O quarto amarelo-sol finalmente tem ocupantes, respondeu a senhora Oliveira. E a minha pensão, mais o que o José deixou, é mais do que suficiente. Também precisaremos de investigar o passado delas. O incêndio que mencionaram pode dar-nos pistas. Isabel fez uma pausa, mordendo o lábio.
E terás de estar preparada para a possibilidade de alguém as reclamar. A senhora Oliveira acenou com a cabeça, sentindo o peso da sua aliança de casamento no dedo. Eu sei que não tenho garantias, Isabel, mas aquelas meninas já passaram demasiado tempo com medo do amanhã. Merecem, pelo menos por agora, um lugar onde possam simplesmente ser crianças. Isabel terminou a primeira página do formulário, a sua caligrafia elegante, a documentar o início de uma jornada cujo fim nenhuma delas podia prever. Sabes o que a Clara me perguntou esta manhã? A senhora Oliveira quebrou o silêncio, um sorriso gentil nos lábios. Se me podia chamar avó. Elas não responderam quando perguntei sobre a avó verdadeira, mas... E o que disseste? Que seria uma honra. A senhora Oliveira enxugou uma lágrima teimosa. Depois, a Sofia perguntou se podiam pintar um arco-íris na parede do quarto amarelo-sol, agora que era delas. O sol começava a romper por entre as nuvens, quando Isabel entregou à senhora Oliveira a primeira pilha de documentos para assinar. Lá fora, um arco-íris estendia-se pelo horizonte, tal como aquele que Sofia desenhara no pequeno quadro negro. Tens a certeza disto, Oliveira? Perguntou Isabel uma última vez. Vai ser uma grande batalha. A senhora Oliveira pegou na caneta, pensando nas duas pequenas guerreiras que a esperavam em casa. Como Clara verificava sempre se a irmã tinha o suficiente para comer antes de tocar no seu próprio prato. Como Sofia, apesar do seu medo, era sempre a primeira a defender Clara quando algo a assustava. Algumas batalhas, minha amiga, respondeu ela, começando a assinar o seu nome, valem a pena ser travadas. O relógio de parede bateu às 3. Hora de voltar para casa e preparar o chocolate quente que prometera às meninas. Talvez hoje elas finalmente aceitassem usar chávenas da cozinha, em vez de guardarem as suas bebidas em garrafas de plástico para mais tarde. Pequenos passos, lembrou a senhora Oliveira a si mesma. A confiança, como o amor, precisa de tempo para florescer. Idade avançada, recursos limitados, nenhuma experiência prévia com adoção. A caneta vermelha da assistente social marcava cada item na lista como se fossem sentenças definitivas. Senhora Oliveira, precisa de entender que a custódia de crianças não é um projeto de reforma. A senhora Oliveira cerrou os punhos no colo, contendo a indignação que lhe subia pela garganta. Pela janela da sala de reuniões, conseguia ver Sofia e Clara no jardim dos serviços sociais, a partilharem uma sanduíche com a boneca Marie empoleirada entre elas. 35 anos numa sala de aula não contam como experiência com crianças? A sua voz saiu mais áspera do que pretendia. A assistente social, uma mulher de meia-idade chamada Teresa Silva, ajustou os seus óculos de armação pesada. Ensinar é diferente de criar, especialmente crianças com um historial de trauma. Trauma. A palavra pairou no ar como fumo. A senhora Oliveira fechou os olhos, recordando a noite anterior. O grito de Sofia cortou a escuridão. A senhora Oliveira encontrou as gêmeas encolhidas no canto do quarto amarelo-sol, Clara a embalar a irmã, enquanto Sofia se debatia no sono. O fumo... Não consigo ver, soluçou Sofia, os seus dedos a arranharem o ar. A mãe! A mãe ainda está lá dentro! Clara abanou a irmã gentilmente. Sofia, acorda. Estamos seguras agora. A avó está aqui. Quando Sofia finalmente abriu os olhos, o seu rosto estava riscado de lágrimas. Pareceu tão real desta vez, sussurrou ela. Lembrei-me de tudo. A senhora Oliveira sentou-se no chão ao lado delas, mantendo distância suficiente para não as assustar. Querem contar-me? As gêmeas trocaram olhares, anos de segredos partilhados a passarem entre elas. Clara foi a primeira a começar. Era de noite. A mãe tinha feito sopa. Sopa de legumes, acrescentou Sofia. Ela cantava sempre enquanto cozinhava. O incêndio começou na casa do vizinho, continuou Clara. A mãe acordou-nos, disse-nos para corrermos. Mas ela voltou para ir buscar a foto do pai. Sofia agarrou a Marie com mais força. O fumo era demasiado escuro. Os bombeiros não nos deixaram voltar. Clara pegou na mão da irmã. Disseram que nos iam levar para um lugar seguro. E
Mas não podíamos ser separadas, terminou Sofia. Então fugimos. Senhora Oliveira? A voz de Teresa trouxe-a de volta ao presente. Está a ouvir-me? A senhora Oliveira endireitou-se na cadeira. Perfeitamente. E compreendo as suas preocupações, mas aquelas meninas precisam de estabilidade, não de mais mudanças. É exatamente por isso que precisamos de encontrar uma família adequada. Teresa folheou mais documentos. Temos casais na lista de espera, com recursos, energia e... E quanto tempo até encontrarem essa família perfeita? Interrompeu a senhora Oliveira. Quanto tempo passarão elas em abrigos, possivelmente separadas? No jardim, Clara descobrira um dente de leão. Soprou-lhe as sementes gentilmente, fazendo Sofia sorrir pela primeira vez naquele dia. A minha idade é um facto, continuou a senhora Oliveira, mas também é um facto que sou dona da minha casa, tenho estabilidade financeira e, mais importante, já conquistei a confiança delas. Confiança construída em terreno instável, salientou Teresa. Deveria ter notificado as autoridades imediatamente. Para elas fugirem outra vez? A senhora Oliveira abanou a cabeça. Elas passaram meses nas ruas, Teresa. Sabe o que encontrei nos bolsos dos casacos delas? Mapas desenhados à mão de abrigos para sem-abrigo, rotas de autocarro marcadas com locais seguros para dormir. Teresa anotou algo na sua prancheta. Isso só prova a necessidade de apoio profissional. E elas tê-lo-ão, mas de dentro de uma casa, não de uma instituição. Uma comoção no corredor interrompeu a conversa. Pela porta ligeiramente aberta, a senhora Oliveira reconheceu algumas vozes, pais de ex-alunos, vizinhos, membros da igreja local. A notícia da sua tentativa de adoção espalhara-se rapidamente pela pequena cidade. Nem todos apoiam esta decisão, observou Teresa, indicando o grupo com um aceno de cabeça. A comunidade está preocupada. A comunidade preocupa-se sempre com o que é diferente, respondeu a senhora Oliveira, recordando a época em que começara a ensinar alunos com necessidades especiais, décadas atrás. Quantos pais protestaram? Quantos depois voltaram para lhe agradecer? No jardim, Sofia começara a desenhar na terra com um pequeno pau. Clara juntou-se a ela em breve, ambas a trabalharem em sincronia, em algo que, de cima, parecia uma casa. Vê o que elas estão a desenhar, Teresa? Perguntou a senhora Oliveira, em voz baixa. A assistente social ajustou os óculos, inclinando-se para a frente, para ver melhor através da janela. Uma casa, continuou a senhora Oliveira com uma árvore ao lado. E 3 figuras à porta. 2 pequenas, uma mais alta. Senhora Oliveira, sabe há quanto tempo elas não sonhavam com um futuro, com um lugar a que pudessem chamar lar? A senhora Oliveira tirou um envelope da sua bolsa. Aqui está o meu historial médico completo, uma carta do meu advogado a detalhar os meus recursos financeiros e declarações de apoio de vários membros da comunidade. Teresa pegou nos documentos, a sua expressão profissional a vacilar ligeiramente quando reconheceu algumas das assinaturas. Não lhe estou a pedir para saltar procedimentos, continuou a senhora Oliveira. Estou a pedir-lhe para considerar o que é melhor para a Sofia e a Clara. Não em teoria, mas na prática. Um grito de alegria veio do jardim. Sofia encontrara um trevo de 4 folhas. Clara começou imediatamente a procurar outro, determinada a manter o equilíbrio que sempre existira entre elas. Farei uma visita domiciliária na próxima semana, disse finalmente Teresa, carimbando um formulário. E precisaremos de avaliações psicológicas regulares para as 3. A senhora Oliveira acenou com a cabeça, sentindo um peso a levantar-se dos seus ombros. Obrigada. Não me agradeça ainda. Teresa arquivou os documentos. Vai ser um longo caminho e nem todos os obstáculos serão burocráticos. Como que para provar o seu ponto, vozes alteradas vieram do corredor. A senhora Oliveira reconheceu o tom do padre Antônio, sempre o primeiro a questionar as mudanças na ordem natural das coisas. Uma mulher idosa, sozinha, com 2 crianças problemáticas, disse ele, alto o suficiente para ser ouvido. É uma receita para o desastre. A senhora Oliveira levantou-se, alisando o vestido com dignidade.
Posso ser velha, Teresa, mas ainda sei distinguir problemas reais de preconceitos disfarçados de preocupação. No jardim, Clara encontrou finalmente o seu próprio trevo de 4 folhas. As gêmeas celebraram juntas, os seus sorrisos idênticos a brilharem ao sol da tarde. A Sofia e a Clara não são um projeto de reforma, concluiu a senhora Oliveira, pegando na sua bolsa. São 2 crianças que precisam de amor, paciência e alguém que entenda que algumas cicatrizes levam tempo a sarar. E tempo, apesar do que todos pensam, é algo que tenho de sobra para lhes dar. Ao sair da sala de reuniões, a senhora Oliveira passou pelo grupo no corredor com a cabeça erguida. Alguns desviaram o olhar, outros deram discretos acenos de apoio. O padre Antônio começou a dizer algo, mas foi interrompido pela Dona Maria, que começou a falar alto sobre como Sofia e Clara a ajudavam no seu jardim todas as manhãs. Ao chegar ao jardim, foi recebida por 2 pares de braços pequenos e sorrisos que faziam cada obstáculo parecer superável. "Olha, avó!" Sofia mostrou-lhe o trevo. "Encontramos 2, tal como nós. Tal como nós", acrescentou Clara, estendendo o seu. "Tal como nós", repetiu a senhora Oliveira, guardando cuidadosamente os trevos no seu caderno. Mais uma memória para uma coleção que estava apenas a começar. O som de vidro a estilhaçar arrancou a senhora Oliveira do seu sono inquieto. Os seus joelhos protestaram enquanto se levantava demasiado depressa. O relógio na parede marcava 3h47 da manhã. "Sofia?" chamou ela, seguindo o barulho até a cozinha. "Clara?" Encontrou Sofia paralisada entre cacos de vidro, um copo de água partido aos seus pés descalços. Os seus olhos estavam vidrados, distantes, o olhar que a senhora Oliveira aprendera a reconhecer nas últimas semanas. "Não consigo respirar", ofegou Sofia. "Fumo." "Não há fumo, querida." A senhora Oliveira deu um passo cauteloso na sua direção. "Estás segura. Estás na cozinha." "A Clara?" O pânico subiu na sua voz. "Onde está a Clara?" Passos rápidos soaram no corredor. Clara apareceu à porta, agarrando a Marie contra o peito. "Estou aqui, Sofia. Estou bem." A tensão esvaiu-se do corpo de Sofia. As suas pernas cederam, e a senhora Oliveira mal teve tempo de a apanhar antes que ela desabasse sobre os cacos. "Desculpa", soluçou Sofia, enquanto a senhora Oliveira a afastava do vidro partido. Só queria um pouco de água, mas depois sentiu cheiro a fumo e... "Shh!" A senhora Oliveira sentou-a no balcão da cozinha. Clara pôs-se imediatamente ao lado da irmã. Não há nada por que pedir desculpa. Era a 3ª noite consecutiva de flashbacks. Durante o dia, Sofia fingia que nada acontecia, recusando-se a falar sobre estes episódios. Mas a senhora Oliveira notava como ela verificava obsessivamente se as janelas estavam destrancadas, como os seus olhos procuravam sempre a saída mais próxima. Clara, por outro lado, seguia a senhora Oliveira pela casa como uma pequena sombra. "Posso ajudar a limpar, avó?" perguntou ela, já a descer do balcão. "Não." Sofia agarrou o braço da irmã. "Fica aqui, por favor." O medo na sua voz era palpável. A senhora Oliveira suspirou, sentindo o peso dos seus 75 anos. Nestas últimas semanas, cada dia trazia novos desafios. Por cada passo em frente, havia 2 recuos. Clara começara a referir-se ao quarto amarelo-sol como o nosso quarto, mas Sofia ainda mantinha uma mochila pronta debaixo da cama. Sempre que Clara abraçava a senhora Oliveira espontaneamente, Sofia retraía-se, como se tivesse levado uma bofetada. "Que tal um chocolate quente?" ofereceu a senhora Oliveira, já a adivinhar a resposta. "Podemos guardá-lo em garrafas?" perguntou Sofia, a sua voz pequena. Para mais tarde, terminou Clara. O hábito de guardar comida ainda estava profundamente enraizado em ambas. A senhora Oliveira acenou que sim, embora o seu coração se apertasse. Enquanto preparava o cacau, pensou em todas as mudanças das últimas semanas. O seu corpo doía com a nova rotina, a energia infindável das meninas a testar os seus limites. Na semana anterior, durante uma consulta de acompanhamento, o Dr. Alves sugerira contratar ajuda. "Não é fraqueza admitir que precisa de assistência, Oliveira."
Mas como poderia ela explicar que não se tratava apenas de capacidade física? Como poderia fazer as pessoas entenderem que Sofia e Clara precisavam de consistência, não de mais estranhos nas suas vidas? A voz de Clara trouxe-a de volta. Está a nevar. Os primeiros flocos de inverno dançavam do lado de fora da janela da cozinha. Sofia finalmente sorriu, o seu primeiro sorriso genuíno em dias. Nunca construímos um boneco de neve, disse Clara, sonhadora. O pai prometeu construir um conosco, acrescentou Sofia, e depois gelou, percebendo que mencionara o pai pela primeira vez. Um silêncio constrangedor instalou-se na cozinha. A senhora Oliveira continuou a mexer o chocolate quente, dando a Sofia tempo para processar as suas próprias palavras. Ele adorava o inverno, sussurrou Clara, pegando na mão da irmã. Sofia acenou lentamente. A mãe detestava. Dizia que o nariz dela gelava. Uma gargalhada surpresa escapou-lhe dos lábios, imediatamente seguida de lágrimas. Clara abraçou-a de imediato, e pela primeira vez, Sofia não resistiu quando a senhora Oliveira se juntou ao abraço. Amanhã, prometeu a senhora Oliveira, construiremos o maior boneco de neve que este jardim já viu. Mais tarde, depois de limpar o vidro partido e de deitar as meninas novamente, a senhora Oliveira sentou-se na sua velha poltrona, o álbum de família no colo. Mostrava fotos do José a brincar na neve com os seus alunos. Às vezes pergunto-me se fiz a escolha certa, confessou ela, a fotografia do seu falecido marido. Se não estou a ser egoísta, a tentar preencher o nosso vazio com elas. A neve continuava a cair lá fora, cobrindo o mundo com um manto de possibilidades. Do quarto amarelo sol, ela podia ouvir Clara a cantarolar suavemente para adormecer Sofia, a mesma canção de embalar que se lembrava de ouvir da sua própria mãe. A senhora Oliveira fechou os olhos, exausta. O seu corpo queixava-se de cada nova exigência, a sua mente lutava com as complexidades do trauma infantil. Mas o seu coração sentia-se mais vivo do que em anos. Um choro abafado veio do quarto. Outro pesadelo a começar. A senhora Oliveira levantou-se, os joelhos a protestarem mais uma vez. Uma noite de cada vez, murmurou para si mesma, guardando o álbum. A neve continuava a sua dança silenciosa para além da janela, prometendo um amanhã de primeiras vezes. O primeiro boneco de neve, as primeiras gargalhadas na neve, os primeiros passos em direção à cura. E talvez, apenas talvez, esta fosse exatamente a escolha certa que todos precisavam de fazer. Ela adormeceu, sussurrou Clara, espreitando pela porta entreaberta do quarto. A senhora Oliveira estava curvada na sua poltrona favorita, um livro a descansar no seu colo. Sofia agarrou a Marie contra o peito, hesitante. Devíamos... Só por um bocadinho, insistiu Clara. Não queres saber mais sobre ela? O sol da tarde filtrava-se preguiçosamente através das cortinas de renda, projetando padrões dançantes no chão. As gêmeas moveram-se com um silêncio praticado, um hábito dos seus dias na rua, quando o menor ruído podia significar perigo. O escritório da senhora Oliveira era um tesouro de memórias. Prateleiras cheias de livros partilhavam espaço com pequenos presentes de alunos, postais amarelados, desenhos emoldurados e uma coleção de maçãs de cerâmica. Olha isto! Clara apontou para uma gaveta da secretária ligeiramente aberta. Um canto de couro castanho espreitava pela fresta. Sofia mordeu o lábio. E se ela acordar? Seremos rápidas. Cuidadosamente, Clara puxou o álbum pesado. Sofia colocou a Marie na cadeira do escritório, como se estivesse de vigia. Parece velho, murmurou Sofia, passando os dedos pela capa gasta. A primeira página mostrava uma jovem senhora Oliveira, o seu cabelo escuro preso num coque elegante, a usar um simples vestido branco. Ao seu lado, um homem alto sorria com uma centelha nos olhos que as meninas reconheceram. Amor. Deve ser o José, disse Clara. Ela fala dele às vezes quando pensa que não estamos a ouvir. Sofia não respondeu. Os seus olhos estavam fixos no rosto do homem, alguma memória a puxar pelos cantos da sua mente.
Viraram mais algumas páginas. Fotos do casal em vários momentos, em frente a uma escola, num piquenique, a decorar o que parecia ser o quarto amarelo sol. Sofia? Clara notou a expressão estranha da irmã. O que se passa? Ele... Sofia engoliu em seco. Ele parece-se... Clara inclinou-se para ver melhor. O homem tinha olhos gentis, um meio sorriso que formava pequenas rugas nos seus cantos, e... como o homem na foto da mãe, exclamaram em uníssono, cobrindo imediatamente as bocas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sofia pegou na Marie da cadeira, procurando conforto no familiar. Não pode ser, sussurrou Clara. Será que... Sofia fechou os olhos, recordando a foto que a sua mãe sempre carregava, a mesma que ela fora buscar naquela noite. Um jovem num banco de parque a usar aquele mesmo sorriso torto. A mãe disse que ele era o nosso pai, disse Sofia, a sua voz a tremer. Mas ela nunca nos contou muito sobre ele. Apenas que era professor, acrescentou Clara, e que... Um rangido no corredor fez com que ambas congelassem. Rapidamente, Clara tentou deslizar o álbum de volta para a gaveta, mas na sua pressa, uma foto solta caiu no chão. Era uma fotografia do José, mais jovem, sentado num banco de parque, o mesmo banco onde a senhora Oliveira as encontrara. No verso, uma data, primavera de 1990, e uma mensagem. Para a minha querida Ana, com todo o meu amor. Sempre teu, Tomás. Ana sussurrou Sofia, segurando a foto com as mãos a tremer. O nome da nossa mãe era Ana. O som de passos aproximou-se e Clara puxou Sofia para trás da secretária. A foto tremia na mão de Sofia. Meninas? Veio a voz sonolenta da senhora Oliveira do corredor. Onde estão vocês? Sofia olhou para Clara, anos de comunicação silenciosa a passarem entre elas. Clara acenou ligeiramente. Quando a senhora Oliveira entrou no escritório, encontrou as gêmeas sentadas no chão, a foto entre elas como uma ponte entre o passado e o presente. A avó disse. Sofia, a sua voz pequena mas firme. Quem é a Ana? O sol do final da tarde projetava a sua última luz através da janela, iluminando o rosto da senhora Oliveira enquanto ela processava a pergunta. Nos braços de Sofia, a Marie parecia observar com os seus olhos desiguais, a guardiã silenciosa de mais um segredo prestes a ser revelado. Tens a certeza de que puseste a foto de volta exatamente como estava? Sussurrou Sofia, aninhada debaixo dos cobertores no quarto amarelo sol. A lua cheia derramava a sua luz prateada pela janela, criando sombras dançantes nas paredes. Clara acenou com a cabeça, agarrando a Marie à sua cadeira. Acho que sim. Acho que... Coloquei-a da mesma maneira. Ela não vai notar. As gêmeas ficaram em silêncio por alguns momentos, apenas o tic-tac do velho relógio a marcar a passagem do tempo. Do andar de baixo vinha o som suave da senhora Oliveira a lavar a louça do jantar. Lembras-te do que a mãe disse sobre ele? Perguntou finalmente Clara. Sofia fechou os olhos, deixando as memórias virem. Que ele era professor, que tinha olhos gentis. E aquele sorriso torto interveio Clara, tal como na foto. Ela disse que ele morreu antes de nascermos, continuou Sofia, num acidente de carro. E se... Clara hesitou, mordendo o lábio. E se ela não soubesse tudo? O chão rangeu no corredor, fazendo com que ambas se encolhessem instintivamente. Passos suaves aproximaram-se da porta. Ainda acordadas, queridas? Perguntou a senhora Oliveira gentilmente, a sua silhueta delineada pela luz do corredor. Apenas a conversar, respondeu Clara rapidamente. A senhora Oliveira sorriu, aquele mesmo sorriso gentil que tinham visto na foto, aquele que agora reconheciam em si mesmas quando se olhavam ao espelho. Não fiquem acordadas até muito tarde. Lembrem-se que amanhã vamos ao parque. Quando a porta se fechou novamente, Sofia exalou um suspiro que não sabia que estava a prender. Reparaste? Sussurrou ela urgentemente. Na maneira como ela sorri? Clara acenou com a cabeça. E como inclina a cabeça quando está a pensar. Tal como ele faz na foto.
No dia seguinte, observaram cada movimento da senhora Oliveira, catalogando nas suas mentes cada gesto, cada expressão. A forma como ajustava os óculos para ler, como franzia a testa quando se concentrava. No parque, sentaram-se no mesmo banco onde ela as encontrara. Sofia tirou a Marie da sua mochila, ajeitando o vestido remendado da boneca. A mãe guardava a foto numa caixinha especial, disse Clara suavemente, observando a senhora Oliveira a alimentar os patos no lago. Lembras-te? Aquela caixa de madeira com flores pintadas. Sofia acenou com a cabeça. Ela olhava para ela todas as noites antes de dormir. E às vezes chorava, acrescentou Clara. Ela pensava que não reparávamos, mas... Meninas! Chamou a senhora Oliveira da beira do lago. Venham ver, os patinhos acabaram de nascer. Sofia e Clara trocaram olhares. Havia algo na voz da senhora Oliveira, uma cadência familiar que ecoava as suas memórias mais antigas. A caixa! Exclamou Sofia de repente, tão baixo que só Clara pôde ouvir. Lembras-te do que estava escrito dentro da tampa? Clara franziu a testa, tentando recordar-se. Algo sobre a primavera. Para sempre teu, terminou Sofia. As mesmas palavras da foto. Um pato mais ousado aproximou-se do banco, fazendo Clara saltar. A senhora Oliveira riu-se do outro lado, uma gargalhada calorosa que ressoou no peito das meninas como uma memória semi-esquecida. De volta à casa, as gêmeas continuaram a sua investigação silenciosa, enquanto a senhora Oliveira preparava o jantar. Estudaram as fotos na parede da sala de estar. O José aparecia em muitas delas, sempre com aquele sorriso característico. Olha para isto, Clara apontou para uma foto antiga da escola onde a senhora Oliveira ensinara. A legenda dizia, 1990. O mesmo ano, sussurrou Sofia. Durante o jantar, a senhora Oliveira contou-lhes histórias dos seus anos como professora. As meninas absorveram cada palavra, procurando pistas nas suas próprias memórias. O José adorava ensinar matemática, comentou a senhora Oliveira, colocando mais puré de batata nos seus pratos. Ele tinha um dom especial para os números. Sofia quase derrubou o copo. A mãe era muito boa em matemática, disse ela, antes que pudesse parar-se. Um silêncio estranho instalou-se à mesa. A senhora Oliveira piscou os olhos algumas vezes, como se algo tivesse acabado de lhe passar pela mente. A vossa mãe era professora também? Perguntou ela gentilmente. Clara deu um pontapé à irmã por baixo da mesa. Não respondeu Sofia rapidamente. Ela só gostava de números. Mais tarde, enquanto a senhora Oliveira via as notícias, as gêmeas retiraram-se para o quarto amarelo sol com a Marie. Precisamos de mais provas, declarou Clara, penteando nervosamente o cabelo da boneca com os dedos. Mas como? Questionou-se Sofia. Não podemos simplesmente perguntar-lhe diretamente. Ainda não concordou Clara. Primeiro, temos de ter a certeza. Sofia segurou a Marie, ajustando o colar de contas coloridas da boneca, o último presente que receberam da mãe. E se for verdade? Sussurrou ela. E se ele... Se for verdade, interrompeu Clara, pegando na mão de Sofia. Então não estamos sozinhas. Ainda temos família. No andar de baixo, podiam ouvir a música que a senhora Oliveira tocava sempre antes de dormir, uma melodia suave que lhes lembrava algo distante, como um sonho semi-lembrado. Amanhã decidiu. Sofia, vamos procurar mais fotos. Deve haver mais em algum lugar. Clara acenou com a cabeça, os seus olhos a brilharem com determinação. E vamos prestar atenção a tudo o que ela diz sobre o Tomás. As gêmeas adormeceram juntas, a Marie entre elas, como sempre, guardando segredos e esperanças. No quarto ao lado, a senhora Oliveira folheava um álbum antigo, os seus dedos a traçarem gentilmente o contorno de um rosto há muito perdido. A lua continuava a sua vigília silenciosa, testemunha de segredos que, como sementes, apenas esperavam o momento certo para florescer. Ela foi às compras, anunciou Clara, a observar da janela do quarto amarelo sol, enquanto a senhora Oliveira caminhava para a mercearia. Temos 1 hora, no máximo. Sofia segurou a Marie contra o peito,
o seu coração a bater descompassado. Por onde começamos? O sótão, respondeu Clara sem hesitar. Ela nunca vai lá acima. Eu vi as escadas quando ela guardou as decorações de Natal. As gêmeas moveram-se com a sincronicidade praticada, desenvolvida ao longo de anos nas ruas, aperfeiçoando a sua capacidade de procurar em silêncio. As escadas do sótão rangeram sob o seu peso combinado, mas soaram ensurdecedoras aos seus ouvidos atentos. O sótão era um tesouro de memórias empoeiradas. Caixas cuidadosamente etiquetadas alinhavam-se nas paredes, cada uma contando uma história diferente. Fotos da escola, 1985, 1990, cartas do José, documentos do Tomás. Tomás sussurrou Sofia, apontando para a última caixa. Era assim que a mãe lhe chamava. Uma memória surgiu, cristalina. O papá Tomás adorava ensinar, dizia a mãe, acariciando gentilmente a foto à luz de um candeeiro de cabeceira. Ele tinha uma maneira especial de fazer as pessoas sorrirem, mesmo nos dias mais difíceis. Como era ele, mãe? Perguntava Clara, sempre tão curiosa. Alto, com olhos gentis que se enrugavam quando sorria, e costumava inclinar a cabeça quando estava a pensar, como se ouvisse uma música que só ele podia ouvir. Clara puxou cuidadosamente a caixa, uma nuvem de pó a rodopiar no ar. Dentro, envelopes amarelados, organizados por data. Querido Tomás, leu Sofia suavemente. Sei que concordamos em manter a distância, mas tenho de te contar sobre a Ana. As mãos de Clara tremeram ao pegar noutra carta. Meu amor, partir foi a decisão mais difícil que já tomei, mas tu tens uma vida com a Oliveira, e eu tenho de proteger o nosso segredo. Outra memória, mais recente. Por que é que o pai se foi embora, mãe? Perguntara Sofia uma noite, enquanto a sua mãe remendava o vestido da Marie. Às vezes, meu amor, respondera ela, enxugando discretamente uma lágrima. As pessoas tomam decisões difíceis a pensar que é o melhor para todos. O teu pai, ele tinha outra família, uma vida inteira construída. Não seria justo destruir isso? Ele sabia de nós? Perguntara Clara. Não, meu amor. Ele partiu antes de eu descobrir que estava à vossa espera. Olha a data. Clara apontou para uma das cartas. 3 meses antes de nascermos. Sofia encontrou uma foto solta entre as cartas. O Tomás e uma jovem mulher, a sua mãe, sentados num banco de parque. No verso, uma mensagem. Tomás e Ana, primavera de 1990. O início de tudo. É a mesma foto, sussurrou Clara. A que a mãe carregava sempre. O som distante da porta da frente a fechar-se fez com que ambas as meninas congelassem. Meninas! A voz da senhora Oliveira ecoou do andar de baixo. Cheguei mais cedo. Onde estão vocês? Elas recolocaram apressadamente tudo na caixa, tentando manter a ordem original, mas Sofia guardou a foto no bolso. Precisavam de uma prova sólida do que tinham descoberto. Naquela noite, depois de a senhora Oliveira as ter aconchegado na cama, as gêmeas sussurraram debaixo dos cobertores. Como é que perguntamos? Clara mordeu o lábio, a pensar. Talvez, hesitou Sofia, pudéssemos começar por falar da nossa mãe, ver como ela reage, e mencionar casualmente o nome Tomás. Sofia acenou com a cabeça, colocando a Marie entre elas. A boneca, com os seus olhos desiguais, parecia mais sábia do que nunca. Uma última memória emergiu. Mãe, por que é que a Marie tem os olhos desiguais? Perguntara Sofia uma vez, a brincar com o olho de botão azul da boneca, que substituíra o que ela perdera. Porque às vezes, sorriu a mãe, aquele sorriso triste. As coisas mais bonitas da vida são feitas de partes diferentes que se juntam de formas inesperadas. Na manhã seguinte, durante o pequeno almoço, Clara ganhou coragem. Avó, conheceste muitos professores quando ensinavas, certo? A senhora Oliveira parou, a faca da manteiga em riste sobre a torrada. Oh, sim, querida. Muitos? Algum chamado Tomás? Acrescentou Sofia, esforçando-se por parecer casual. A faca da manteiga escorregou da mão da senhora Oliveira, tilintando contra o prato.
Por um momento, tão breve que as meninas quase não perceberam, uma sombra tremeluziu nos seus olhos. Por que perguntam? A sua voz era controlada, mas as suas mãos tremiam ligeiramente. A nossa mãe, começou Clara, mas Sofia deu-lhe um pontapé por baixo da mesa. Apenas curiosidade, terminou Sofia apressadamente. Ouvimos o nome em algum lado. A senhora Oliveira estudou-as por um longo momento e as gêmeas tiveram a nítida sensação de que ela conseguia ver através do seu frágil disfarce. Tomás, disse ela finalmente, o seu olhar distante. Sim, conheci um Tomás. Há muito tempo. As gêmeas trocaram olhares. No bolso do pijama de Sofia, a foto parecia queimar, à espera de revelar a sua verdade. Como era ele? Clara não resistiu a perguntar. A senhora Oliveira sorriu, o mesmo sorriso que tinham visto na foto, que agora reconheciam nos seus próprios reflexos. Ele tinha uma maneira especial, começou ela, e as gêmeas susteram a respiração de fazer as pessoas sorrirem, mesmo nos dias mais difíceis. Sofia sentiu as lágrimas a brotarem nos seus olhos. Era exatamente como a sua mãe o descrevera. E ele? Clara hesitou, a sua voz a tremer ligeiramente. Ele inclinava a cabeça quando estava a pensar. A cor esvaiu-se um pouco do rosto da senhora Oliveira. Ela olhou para Clara, depois para Sofia, como se as estivesse a ver verdadeiramente pela primeira vez. Como? Começou ela, mas a sua voz quebrou-se. Sofia enfiou uma mão no bolso, os seus dedos a roçarem na foto. Ao seu lado, Clara estendeu-lhe a outra mão por baixo da mesa. O momento da verdade estava próximo. Era apenas uma questão de quem seria corajoso o suficiente para dar o primeiro passo. Conta-nos mais sobre quando eras professora, pediu Clara, ajudando a senhora Oliveira a regar as plantas do jardim. O outono pintava as folhas de vermelho e dourado, e uma brisa suave trazia o cheiro a crisântemos. Sofia, sentada nos degraus das traseiras com a Marie no colo, observava atentamente. Por onde começar? A senhora Oliveira sorriu, os seus olhos a vaguearem para memórias distantes. Foi em 1990 que tudo mudou. As gêmeas trocaram olhares rápidos. 1990, o ano da foto. O que mudou? Perguntou Sofia, esforçando-se por um tom casual. A senhora Oliveira fez uma pausa, o regador em riste sobre um vaso de violetas. Foi quando o José e eu começamos a trabalhar com o Tomás na nova escola. Clara quase deixou cair o seu pequeno regador. O Tomás era professor também? De matemática, respondeu a senhora Oliveira, e algo na sua voz fez com que as gêmeas se aproximassem. Ele tinha um dom especial para os números, sabem? Conseguia fazer até os alunos mais difíceis apaixonarem-se pela matéria. 7 vezes 8 são 56, minhas pequenas gênios da matemática. A voz da sua mãe ecoou nas memórias das gêmeas, a cantar tabuadas como uma canção de embalar. E ele, hesitou Sofia, escolhendo as palavras com cuidado, ficou na escola por muito tempo? A expressão da senhora Oliveira mudou subtilmente. Não. Ele partiu no final daquele ano. Ninguém soube exatamente por quê. Clara plantou outra semente de uma pergunta. Ele tinha família? Clara, advertiu Sofia, em voz baixa, notando como as mãos da senhora Oliveira tremiam ligeiramente. Não respondeu a senhora Oliveira após uma longa pausa. Quer dizer, não que soubéssemos. Ele era reservado sobre a sua vida pessoal. A brisa agitou as folhas da macieira no fundo do jardim, trazendo consigo uma memória que fez Sofia agarrar a Marie com mais força. O vosso pai adorava maçãs, dissera a mãe uma vez, a fatiar a fruta em pedaços finos. Ele costumava dizer que cada maçã tinha a sua própria personalidade. As doces para os dias felizes, as ácidas para quando precisávamos de energia extra. A avó disse Sofia suavemente, por que é que tens tantas macieiras no teu jardim? A senhora Oliveira gelou. O regador escorregou-lhe das mãos, a água a derramar-se no chão como segredos expostos. O Tomás plantou a primeira, sussurrou ela, quase para si mesma. Ele dizia que cada maçã tinha a sua própria personalidade. O silêncio que se seguiu pareceu tão pesado como um trovão distante.
Clara pegou discretamente na mão de Sofia, ambas a sentirem o peso da verdade não dita. Durante o jantar, a senhora Oliveira parecia distante, os seus olhos a vaguearem frequentemente para além da janela da cozinha. As gêmeas observavam-na de perto, notando como ela tocava inconscientemente na velha aliança de casamento no seu dedo. Essas tranças, disse a senhora Oliveira de repente, olhando para o cabelo de Clara. Lembram-me tanto de... De quem? Perguntou Sofia, o seu coração a bater descompassado. De uma jovem professora, respondeu a senhora Oliveira, vagamente. A Ana? Ela substituiu o Tomás quando ele partiu. Clara deixou cair o garfo. O som metálico contra o prato pareceu abalar a senhora Oliveira de volta ao presente. Desculpem. Ela abanou a cabeça gentilmente. Às vezes, o passado parece tão presente. Mais tarde, no quarto amarelo-sol, as gêmeas sussurraram as suas descobertas. Ela está a começar a perceber, disse Clara, a entrançar o cabelo desfiado da Marie. Sofia acenou com a cabeça, a foto escondida debaixo da sua almofada, a pesar como chumbo. Mas e se ela estiver errada e... E se... Viste como ela falou da macieira? Interrompeu Clara. Exatamente como a mãe fazia. Um trovão distante fez com que ambas se encolhessem instintivamente. A chuva começou a cair, suave, mas constante. No quarto ao lado, ouviram a senhora Oliveira a andar de um lado para o outro, lentamente, o chão a ranger sob os seus passos. Ela passara mais tempo do que o habitual a olhar para fotografias antigas depois do jantar. Achas que ela já sabe? Perguntou Sofia, abraçando a Marie. Acho que ela está a começar a juntar as peças, respondeu Clara. Tal como nós. Um relâmpago iluminou o quarto por breves instantes, iluminando a foto do Tomás escondida na gaveta da cômoda. O seu sorriso gentil, tão parecido com o da senhora Oliveira, parecia guardar 1000 segredos. Na manhã seguinte, ao pequeno almoço, a senhora Oliveira estava invulgarmente silenciosa. Os seus olhos moviam-se entre as gêmeas, como se procurasse algo perdido há muito tempo. Sabem, disse ela finalmente, a sua voz a tremer ligeiramente. Vocês as duas lembram-me de alguém. Sofia e Clara trocaram olhares rápidos. Quem? Perguntou Clara, a sua chávena de chocolate quente momentaneamente esquecida na mesa. A senhora Oliveira estudou os seus rostos por um longo momento. Alguém que conhecia há muito tempo, alguém que... Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado, mudou muitas vidas sem sequer saber. Sofia sentiu o peso da foto no seu bolso, onde agora a carregava constantemente. Seria este o momento? Mas antes que pudesse decidir, a senhora Oliveira levantou-se abruptamente. Preciso de verificar algo no sótão. As gêmeas congelaram. O sótão. Onde estava a caixa com as cartas? Avó, chamou Sofia, a sua voz mais alta do que o normal. Queres ajuda? Não, querida, respondeu a senhora Oliveira, já nas escadas. Há coisas que temos de enfrentar sozinhas. Assim que os seus passos se desvaneceram no andar de cima, Clara agarrou a mão de Sofia. Sofia sussurrou ela. Urgentemente achas que ela vai encontrar. A caixa terminou, Sofia, o seu rosto pálido. Ela vai saber que andamos a mexer. O som de caixas a serem movidas veio de cima. As gêmeas sentaram-se em silêncio tenso, a prepararem-se para o momento inevitável em que o passado e o presente finalmente colidiriam. A Marie, empoleirada numa cadeira próxima, parecia observar com os seus olhos desiguais, um azul, um castanho, como um puzzle que finalmente fazia sentido. O relógio na parede bateu às 9. Enquanto batiam, ouviram-no. Um grito agudo, seguido pelo som inconfundível de papéis a caírem. Avó? Chamou Clara, a sua voz a tremer. Não houve resposta. Sofia tirou a foto, alisando as suas bordas gastas. Acho, disse ela suavemente, que está na hora. As meninas levantaram-se juntas, de mãos dadas, carregando o peso de demasiados segredos para corações tão jovens. As escadas do sótão nunca pareceram tão longas.
No topo, encontraram a Sra. Oliveira sentada no chão, rodeada por cartas espalhadas. Nas suas mãos trêmulas estava uma foto idêntica à que Sofia carregava. — Como? — sussurrou a Sra. Oliveira ao vê-las, a sua voz a quebrar-se. — Como é que eu não vi isto antes? Sofia avançou, oferecendo a sua cópia da foto como se estendesse uma oferta de paz. O momento da verdade chegara, trazendo consigo o peso de 3 gerações de amor oculto e histórias não contadas. Sofia segurava a foto na sua mão trêmula, os seus pequenos dedos a traçarem o contorno do rosto de Tomás. Clara, ao seu lado, agarrava a Marie como um escudo. A avó começou Sofia, a sua voz pouco mais que um sussurro. — Temos algo para te contar. A Sra. Oliveira permaneceu no chão do sótão, rodeada por cartas antigas espalhadas como folhas de outono. A luz fraca da pequena janela projetava sombras dançantes no seu rosto pálido. Encontraram a caixa, disse ela gentilmente. Não era uma pergunta. Clara aproximou-se. Não queríamos bisbilhotar, mas tínhamos de saber, terminou Sofia, estendendo a foto. Por causa disto. A Sra. Oliveira pegou na fotografia com os dedos a tremer. Os seus olhos arregalaram-se ao reconhecer a cena. Tomás no banco do parque, o seu sorriso familiar dirigido a alguém fora do enquadramento da câmara. — Onde? A sua voz falhou. — Onde arranjaram isto? Pertencia à nossa mãe, respondeu Clara, sentando-se ao lado da Sra. Oliveira. Ela carregava-a sempre. Dizia que era o nosso pai. O silêncio caiu, pesado como um trovão. A Sra. Oliveira olhou da foto para os rostos das meninas, como se notasse algo pela primeira vez. Ana, sussurrou ela finalmente. O nome da vossa mãe era Ana. Sofia acenou com a cabeça, sentando-se do outro lado da Sra. Oliveira. Ela era professora substituta. Foi assim que o conheceu. Em 1990, acrescentou Clara, suavemente. A Sra. Oliveira fechou os olhos, lágrimas silenciosas a rolarem pelas suas bochechas enrugadas. O ano em que ele desapareceu. As gêmeas esperaram, os seus corações a baterem em uníssono. A Sra. Oliveira abriu uma das cartas ao seu lado, o seu papel amarelado frágil como as asas de uma borboleta. O Tomás era meu noivo, começou ela, a sua voz a ganhar força. Íamos casar-nos naquele outono. Mas depois ele mudou. Tornou-se distante, preocupado. Passava horas extras na escola, a dizer que precisava de ajudar uma professora de matemática substituta com o seu currículo. A nossa mãe sussurrou, Sofia. A Sra. Oliveira acenou com a cabeça. Um dia, ele simplesmente não apareceu mais na turma. Deixou apenas uma carta, a dizer que tinha de partir, que era melhor assim. Ela fez uma pausa, pegando noutra foto da caixa. Esta foi a última vez que o vi. A fotografia mostrava Tomás e a Sra. Oliveira no seu jardim, ao lado da macieira recém-plantada. Ele sorria, mas os seus olhos carregavam uma sombra de preocupação. A mãe disse que ele morreu num acidente de carro, disse Clara, cautelosamente. Antes de nascermos. Ela chorava muito ao olhar para a foto dele, acrescentou Sofia, especialmente em noites de tempestade. A Sra. Oliveira respirou fundo, o peso das perguntas não feitas a pressionar cada palavra. O Tomás tinha sempre medo de magoar as pessoas. Talvez ele tenha pensado que partir era a única maneira de não magoar ninguém. Mas ele não sabia, disse Clara, pegando na mão da Sra. Oliveira. A mãe disse que nunca teve a oportunidade de lhe dizer que estava grávida. Sofia tirou outra coisa do seu bolso, um pedaço de papel dobrado cuidadosamente. Encontramos isto cozido no vestido da Marie, depois que a mãe... A sua voz arrastou-se. A Sra. Oliveira desdobrou o papel com o máximo cuidado. Era uma carta, escrita na caligrafia inconfundível de Tomás. Minha querida Ana, quando leres isto, eu já terei partido. Não consigo explicar tudo, mas sabe que os momentos que partilhamos foram os mais verdadeiros da minha vida. O amor nem sempre escolhe o momento certo para florescer. Eu já tenho uma vida com a Oliveira, promessas feitas que não posso quebrar sem destruir algo precioso. Mas tu
Tu mostraste-me que um coração pode expandir-se de formas que nunca imaginamos possíveis. Perdoa-me por partir assim. Às vezes, o maior ato de amor é saber quando nos devemos afastar. Com todo o meu coração, Tomás. Ele nunca soube, murmurou a senhora Oliveira, olhando para as gêmeas com um novo entendimento. Que deixou tanto para trás. A mãe disse que tínhamos os olhos dele, disse Sofia, suavemente. E a sua maneira de sorrir. E o seu dom para os números, acrescentou Clara. A senhora Oliveira tocou no rosto de cada menina, como se as estivesse a ver verdadeiramente pela primeira vez. Eram os olhos de Tomás, o seu sorriso, até aquela peculiar inclinação de cabeça que tinham quando pensavam profundamente. Vocês as duas são... Ela hesitou, a realidade finalmente a instalar-se. Vocês são as minhas netas. A chuva começou a bater no telhado novamente, suave como segredos sussurrados. No colo de Clara, a Marie observava com os seus olhos desiguais, testemunha silenciosa de mais um segredo finalmente revelado. O Tomás partiu a pensar que estava a proteger toda a gente, continuou a senhora. Oliveira, a sua voz a tremer. Mas talvez o universo tenha encontrado uma maneira de consertar as coisas. Como? Perguntou Clara, enxugando as lágrimas. Trazendo-vos de volta à casa, respondeu a senhora Oliveira, abrindo os braços para a família que nunca soube que tinha. Sofia foi a primeira a mover-se, atirando-se para o abraço da senhora Oliveira. Clara seguiu-a, a Marie esmagada entre elas, num abraço que parecia poder compensar anos de separação. A chuva intensificou-se lá fora, mas pela primeira vez desde o incêndio, as gêmeas não sentiram medo. Naquele sótão empoeirado, rodeadas por cartas e fotos que contavam uma história de amor demasiado complicada para a sua época, 3 gerações de mulheres começaram a reconstruir os fragmentos de uma família que o destino rasgara e agora, finalmente, reunira. A avó disse Sofia, após um longo momento. Podemos plantar outra macieira no jardim? A mãe dizia sempre que cada maçã tem a sua própria personalidade. A senhora. Oliveira riu por entre as lágrimas, reconhecendo as palavras de Tomás. Sim, minhas queridas, e desta vez cuidaremos dela juntas. Clara pegou numa das cartas do chão, os seus olhos a percorrerem as palavras antigas. Ele amava-vos muito as duas, não amava? A ti e a mãe. O amor, respondeu a senhora Oliveira, suavemente. Às vezes é como aquela macieira lá fora. As suas raízes são profundas, onde não podemos ver. Os seus ramos crescem em direções inesperadas e dá frutos nas estações mais surpreendentes. A chuva começou a diminuir, um raio de sol teimoso a perfurar a janela do sótão. Lá fora, no jardim, a velha macieira que Tomás plantara há tantos anos brilhava com gotas de chuva. As suas folhas a sussurrar contos de amores perdidos e encontrados, de corações partidos e remendados, de famílias separadas pelo destino e, finalmente, reunidas por ele. E ali, entre cartas antigas e fotografias amareladas, 3 gerações de um amor complicado, mas genuíno, começaram a escrever um novo capítulo, um que desta vez incluiria todas as partes da história. O quarto Amarelo Sol fora transformado num quartel-general de investigação improvisado. Fotos antigas, cartas e recortes de jornal cobriam a colcha da cama, cada peça um fragmento do puzzle, que era a vida de Tomás. Encontrei-a! Exclamou Clara, agitando um envelope amarelado. É a última carta que ele enviou à mãe. A senhora Oliveira ajustou os óculos, as suas mãos a tremerem enquanto pegava no papel. Sofia aproximou-se, a Marie segura nos seus braços. Minha doce Ana, o outono chegou mais cedo este ano. As folhas da macieira já estão a ficar douradas, a lembrarem-me do teu cabelo à luz do sol. Cada decisão que tomei pesa mais a cada dia que passa. Ontem vi a Oliveira a escolher flores para o nosso casamento. O seu sorriso continha tanta esperança, tanta confiança. Como posso eu destruir uma vida inteira de promessas?
Mas depois penso em ti, nos nossos momentos roubados na sala dos professores, no riso que partilhamos enquanto corrigíamos provas de matemática. O amor devia ser simples, não devia? Talvez noutra vida, noutro tempo. Para sempre teu, Tomás. A data murmurou a senhora Oliveira. 3 semanas antes de ele desaparecer. Sofia pegou noutra carta da pilha, esta endereçada à senhora Oliveira. Querida Oliveira, quando leres isto, eu já terei partido. Há escolhas na vida que... Ele estava dividido, interrompeu Clara, em voz baixa, entre 2 pessoas que amava. A senhora Oliveira levantou-se, caminhando até a janela. Lá fora, a velha macieira balançava suavemente na brisa da tarde. O Tomás foi sempre complexo, capaz de tanto amor, mas também de tanta dúvida. A mãe dizia que ele era como um pássaro, comentou Sofia, a brincar com o colar de contas da Marie. Demasiado livre para ficar numa só árvore. Mas ele não sabia, acrescentou Clara de Nós. A senhora Oliveira virou-se para as meninas, lágrimas a brilharem nos seus olhos. Ali estavam elas, pedaços vivos de Tomás, de Ana e talvez até de si mesma, tecidas pelo fio de um passado e de um futuro que nunca se concretizaram totalmente. Encontrei outra coisa, disse Sofia, puxando um recorte de jornal amachucado do fundo da caixa. É um obituário. O silêncio instalou-se enquanto a senhora Oliveira lia. Tomás Laurão, 1965-2015, faleceu num acidente de viação. Deixa uma filha, Ana Laurão. Laurão? Franziu a testa Clara, mas o apelido da mãe era... Silva terminou. Sofia. Ana Silva. Ele mudou o nome depois de partir, sussurrou a senhora Oliveira. Para proteger toda a gente. Sofia tirou uma foto antiga da sua mochila, a última que tinham da sua mãe, tirada meses antes do incêndio. Olha, avó. Os olhos dela. Tal como os do Tomás, disse a senhora Oliveira, traçando o rosto na foto com o dedo. Como é que eu não vi isto antes? Vocês as 2 têm os mesmos olhos. Todos os 3. Clara começou a arrumar as cartas por data, formando uma linha do tempo na colcha. Aqui. A mãe nasceu em 1991, alguns meses depois de ele partir. E aqui, apontou Sofia para uma notícia de jornal, ele morreu em 2015. A mãe deve ter descoberto e ido ao funeral. Foi quando ela começou a contar-nos histórias sobre ele, recordou Clara. Depois que voltou daquela viagem. A senhora Oliveira pegou noutra foto da caixa. Tomás, mais velho, com fios de cabelo grisalho, mas o mesmo sorriso característico. Ele passou a vida inteira sem saber que tinha uma filha. Netas. E tu, avó? Perguntou Sofia suavemente. Nunca. Eu nunca casei, respondeu a senhora Oliveira. O José era um querido amigo, um companheiro maravilhoso. Mas o Tomás... Alguns amores marcam a tua alma de formas que não podem ser apagadas. Clara levantou-se de repente, indo à sua mochila. Puxou um pequeno diário encadernado em couro. Era da mãe, explicou ela, entregando-o à senhora Oliveira. Encontramo-lo depois do incêndio. A senhora Oliveira abriu o diário reverentemente. A primeira página continha uma foto. Tomás e Ana, num banco de parque, a sorrirem para algo fora do enquadramento. Querido diário, hoje descobri quem era o meu pai. Depois de tantos anos a procurar, encontrei o seu obituário por acaso. Tomás Laurão, outrora Tomás Oliveira. O professor de matemática que desapareceu, deixando apenas mistério e corações partidos para trás. Fui ao funeral, à distância. Observei uma mulher de cabelos grisalhos a deixar uma única rosa branca na sua campa. Seria ela? A Oliveira das cartas que encontrei nas coisas da minha mãe? Como posso contar às minhas filhas que o avô delas viveu tão perto, mas tão longe? Que o homem na foto que sempre carrego fazia parte de uma história maior do que eu alguma vez soube? Talvez um dia, quando a Sofia e a Clara forem mais velhas, elas entendam que o amor, por vezes, é demasiado complexo para caber em linhas direitas. Ela sabia, sussurrou a senhora Oliveira. Ela sabia de mim. E agora, aqui estamos nós, disse Sofia, pegando na mão da senhora Oliveira. É como se o destino estivesse a tentar consertar as coisas, terminou Clara.
A senhora Oliveira olhou para as gêmeas, as suas netas, um presente inesperado do passado. Nos seus rostos via traços de Tomás, de Ana e até um pouco de si mesma. A forma como Clara franzia a testa em concentração, como Sofia inclinava a cabeça enquanto pensava profundamente. Amanhã, decidiu ela, vamos visitar a campa dele, levar-lhe flores, contar-lhe sobre vocês. Maçãs também, sugeriu Sofia. Da nossa árvore. Da árvore dele, corrigiu Clara, gentilmente. Não sorriu a senhora Oliveira por entre as lágrimas. Da nossa árvore. Passado e presente, todos os amores e perdas e momentos que nos trouxeram até aqui. A luz do final da tarde banhava o quarto amarelo sol em ouro. No centro da cama, entre fotos e cartas que contavam um amor demasiado intrincado para ser resumido em linhas retas, 3 gerações de mulheres começaram a tecer um novo capítulo, um que incluía todas as partes do passado enquanto olhava firmemente para o futuro. A Marie, com os seus olhos desiguais, observava do canto da cama, uma testemunha silenciosa de como, por vezes, os maiores tesouros vêm das perdas mais profundas e de como o amor, mesmo que pareça perdido no tempo, encontra sempre um caminho para casa. O incêndio começou às 23h47. O detetive Ricardo Alves ajustou os óculos a ler do relatório. Rua do Paraíso, número 247. Causa: um curto-circuito elétrico no apartamento vizinho. A senhora Oliveira apertou as mãos das gêmeas, que se aninharam ao seu lado no sofá. Era a primeira vez que ouviam os detalhes daquela noite. Ana Silva, 32 anos, continuou Ricardo, o seu tom profissional a mascarar a compaixão nos seus olhos. Ela regressou ao apartamento em chamas, possivelmente para recuperar bens pessoais. A caixinha, sussurrou Sofia, com a foto do pai. Clara enterrou o rosto no ombro da senhora Oliveira. Ela disse que voltava logo. Ricardo limpou a garganta, virando a página. As meninas foram dadas como desaparecidas após fugirem do local. Foram listadas como fugitivas durante 3 meses, sem sucesso na sua localização. Nós sabíamos como nos esconder, disse Clara, um toque de orgulho misturado com tristeza na sua voz. A mãe ensinou-nos a ficar seguras se algo acontecesse. Ela antecipou, perguntou às senhoras Oliveira, suavemente, que algo pudesse acontecer. Sofia ajustou a Marie no colo, o vestido remendado da boneca a apanhar a luz da manhã. Ela tinha um plano para tudo. Dizia que aprendeu com o pai dela. Ter sempre uma rota de fuga. Ter sempre um plano B. Ricardo consultou outro documento. Encontrei registros interessantes sobre Tomás Laurão, anteriormente Tomás Oliveira. Ele ensinou em várias escolas depois de sair da sua cidade. Oliveira, sempre matemática, sempre a mudar-se após alguns anos. Como um pássaro, murmurou Clara. Nunca a ficar muito tempo num só ramo. Ele manteve-se a par da Ana, à distância, continuou Ricardo. Recibos de um café em frente à escola, onde ela ensinava, bilhetes para peças escolares onde ela atuava. Ele sabia, soprou a senhora Oliveira. Ele sabia da sua filha. Mas nunca se aproximou. Ricardo confirmou. Encontrei o diário dele, guardado com os seus pertences após o acidente. Gostariam de o ver? As 3 acenaram que sim. Ricardo puxou um caderno gasto da sua pasta. Minha querida Ana, hoje fazes 30 anos. Vi-te à distância, a saíres da escola com as tuas gêmeas. Elas têm o teu sorriso, e atrevo-me a esperar um pouco do meu. Tantas vezes quis atravessar a rua, apresentar-me, explicar as escolhas impossíveis que fiz. Mas que direito tenho eu, depois de abandonar a tua mãe, antes mesmo de saber que existias? Então, contento-me em ser um observador silencioso da tua vida. O teu avô nas sombras, a guardar cada um dos teus sorrisos, cada sucesso, como joias preciosas que não mereço, mas não consigo deixar de colecionar. As tuas filhas são extraordinárias. Hoje, a que anda sempre com uma boneca, Sofia, ouvi-te chamar-lhe, resolveu uma equação complexa no quadro. A professora ficou espantada. Eu chorei atrás do meu jornal no café. O dom para os números saltou uma geração, mas encontrou terreno fértil nas minhas netas.
netas. A palavra ainda me assusta com a sua magnitude, com o peso de todo o amor e arrependimento que vem com ela. A senhora Oliveira enxugou lágrimas silenciosas. Ele conhecia-as. À distância, mas conhecia. Há mais, disse Ricardo, levantando uma pasta grossa. Recortes de jornal de eventos escolares, competições de matemática, pequenas vitórias e momentos do dia a dia que ele acompanhou de longe. Como aquela vez que ganhei o concurso de soletração, recordou Clara. Havia um homem na plateia que aplaudiu muito alto. E quando marquei um golo no jogo final, acrescentou Sofia. Alguém deixou uma maçã na minha mochila depois. Ricardo acenou com a cabeça. Ele manteve registros meticulosos de tudo isso. E mais, encontrei isto. Ele tirou um envelope da pasta. Uma carta endereçada a si, senhora Oliveira. Nunca foi enviada. Minha eterna Oliveira, o tempo não diminuiu o fardo das minhas escolhas, apenas mudou a sua forma. Agora carrego não só a culpa de ter partido, mas a cobardia de nunca ter voltado para consertar o que quebrei. A Ana, a nossa Ana, sim, ela é em parte tua também, embora não o saiba. Teve gêmeas. Elas são brilhantes, Oliveira. Tem aquela mesma luz nos olhos que tu sempre disseste que me denunciava quando estava prestes a fazer uma travessura. Às vezes, sentado naquele café, a vê-las crescer, imagino um mundo diferente. Um onde tive a coragem de ficar, de enfrentar as consequências dos meus atos. Um mundo onde conhecerias as tuas netas. Onde a Ana teve a família que merecia. Mas depois, lembro-me que algumas pontes, uma vez queimadas, deixam cicatrizes demasiado profundas para serem reconstruídas. Por isso, continuo a minha vigília silenciosa, um guardião não convidado de uma família que criei e destruí com igual perícia. Com eterno amor e arrependimento, Tomás. Apenas o som fraco de crianças a brincar lá fora quebrou o silêncio que se seguiu. Há mais uma coisa, disse Ricardo gentilmente. Encontrei o testamento do Tomás. Ele deixou tudo a Ana. A casa, as suas poupanças, tudo. Com uma carta a me explicar quem ele era. A carta chegou uma semana depois do incêndio, murmurou Sofia. Foi por isso que a mãe estava a agir de forma tão estranha naquela semana. Chorou tanto a olhar para os papéis. E depois o incêndio aconteceu, acrescentou Clara, em voz baixa. A senhora Oliveira puxou as meninas para perto. Agora entendo por que acabaram no meu banco, no parque. O que queres dizer? Perguntou Clara. O Tomás escreveu sobre aquele banco no seu diário. Era onde ele me esperava depois das aulas. Onde me pediu em casamento. Onde, anos mais tarde, conheceu a Ana. E onde nos encontraste, disse Sofia, suavemente. Ricardo começou a arrumar os documentos. Há mais para investigar, mais pessoas para entrevistar. A comunidade mobilizou-se. Os ex-alunos do Tomás, os colegas da Ana, todos querem ajudar a preencher as lacunas. Algumas lacunas, disse a senhora Oliveira, olhando para as gêmeas, não precisam de ser preenchidas. Talvez sejam apenas espaços onde novos jardins podem crescer. Sofia tirou a velha foto de Tomás no banco do parque. Podemos pendurar isto na parede com as outras fotos de família? No quarto amarelo sol, sugeriu Clara. Onde toda a gente possa ver. A senhora Oliveira sorriu por entre as lágrimas. Sim, minhas queridas, está na hora de trazer todas as peças da nossa história para a luz. Lá fora, a velha macieira balançava suavemente na brisa da tarde, as suas folhas douradas a dançarem uma canção de redenção e perdão. Em algum lugar distante, Tomás estaria certamente a sorrir, sabendo que as suas pequenas gênios da matemática tinham finalmente encontrado a solução para a equação mais importante de todas. Como transformar 3 corações partidos numa família completa. O detetive Alves saiu, deixando as 3 a processar as revelações. Assim que a porta se fechou, a senhora Oliveira virou-se de novo para as gêmeas, os seus olhos a brilharem com uma mistura de luto e esperança. A névoa matinal ainda pairava sobre o cemitério dos prazeres, quando o carro da senhora Oliveira atravessou os portões de ferro.
Sofia e Clara, aninhadas no banco de trás, agarravam as maçãs do seu jardim como tesouros preciosos. A Marie, a boneca de olhos desiguais, descansava entre elas, a sua presença silenciosa um conforto familiar, num momento de tantas emoções. É aqui, anunciou o motorista gentilmente, parando perto de uma alameda de ciprestes. A senhora Oliveira respirou fundo, as suas mãos a tremerem enquanto segurava um ramo de rosas brancas. O orvalho da manhã brilhava nas pétalas, como lágrimas congeladas do passado. "Prontas, minhas queridas?" perguntou ela, embora ela mesma não tivesse a certeza de estar. As gêmeas acenaram em uníssono e saíram do carro com uma dignidade solene que só as crianças conseguem exibir em momentos de profunda importância. As suas pegadas deixaram pequenas impressões na relva úmida enquanto caminhavam pela alameda principal. O cemitério era antigo, as suas lápides a contarem histórias de vidas há muito esquecidas. Mas na secção mais recente, duas pedras, lado a lado, pareciam estar à sua espera. Tomás Laurão, 1965-2015. Professor, pai e eterno sonhador. Ana Silva, 1991-2023. Amada mãe, dedicada à professora. Ele escolheu este lugar especificamente, uma voz gentil observou atrás deles, fazendo com que os três se virassem. Catarina Mendes aproximou-se silenciosamente, o seu cabelo grisalho num coque elegante que lembrava o de Ana. Trazia um portfólio de couro antigo, gasto pelo tempo e pelo uso. "Por quê?" perguntou a senhora Oliveira, embora o seu coração já suspeitasse da resposta. "Por causa da Ana", confirmou Catarina, os seus olhos gentis a estudarem as gêmeas. "E por vossa causa", embora ele nunca o tenha dito em voz alta. Sofia deu um passo em frente, colocando a sua maçã cuidadosamente sobre a lápide de Tomás. "Conhecia-o bem?" Catarina sorriu, aquele tipo de sorriso que guardava décadas de memórias. "Éramos colegas na escola secundária local, mas mais do que isso, acho que fui a única que conheceu verdadeiramente o Tomás Laurão, ou o Tomás Oliveira, como ele outrora se chamou." Clara colocou a sua maçã ao lado da de Sofia. "Como era ele, como professor, quero dizer." "Oh", suspirou Catarina, os seus olhos a brilharem com memórias. Ele era mágico na sala de aula. Fazia os números dançar, transformava equações em histórias de aventura. Mas havia sempre aquela sombra nos seus olhos, como se estivesse a carregar um peso invisível. Arrependimento, sussurrou a senhora Oliveira, a sua voz quase levada pela brisa da manhã. "Ele falava de si", continuou Catarina, virando-se para a senhora Oliveira. "Naquelas noites em que ficávamos até tarde a corrigir provas, quando o cansaço baixava as suas defesas. Ele dizia que tinha deixado o seu coração para trás, noutra cidade, com uma professora cujos olhos gentis mereciam mais do que ele podia oferecer." A senhora Oliveira sentiu lágrimas silenciosas rolarem pelas suas bochechas. "Ele nunca entendeu que tudo o que eu sempre quis foi ele. Apenas ele." Catarina abriu o seu portfólio, puxando um envelope gasto pelo tempo. "Encontrei estas cartas entre as coisas dele, depois do acidente. Estão endereçadas às meninas." As mãos das gêmeas tremeram ao pegarem no envelope. O papel era fino, quase translúcido, como se as próprias palavras fossem demasiado delicadas para um material mais resistente. "Minhas pequenas gênios da matemática, vocês não me conhecem, mas eu conheço-vos tão bem que o meu coração dói com o peso deste amor não dito. Sofia, com a tua inseparável Marie e esse dom natural para os números que me leva às lágrimas, escondido na última fila das tuas competições de matemática. Clara, sempre protetora, sempre com um livro debaixo do braço, sempre a primeira a defender a tua irmã, mesmo quando o teu próprio coração treme de medo. Eu sou o homem na foto que a vossa mãe carregava como um talismã. O professor que fugiu das suas responsabilidades, o pai que nunca soube que se tornaria avô até ser demasiado tarde. Cada escolha que fiz criou ondas que afetaram vidas que eu nem sabia que existiam, e esse conhecimento pesa sobre mim a cada momento. Eu vi-te ganhar o concurso nacional de matemática, Sofia.
Estava na última fila do auditório, a chorar baixinho enquanto tu enfrentavas as equações da mesma forma que outras crianças jogam a macaca. Clara, aquele livro de poesia da Emily Dickinson que apareceu misteriosamente na tua secretária no dia em que recitaste A Esperança é a Coisa com Penas, no festival da escola. Fui eu que o deixei lá. Gostaria de ter tido a coragem de me aproximar, de tentar consertar os erros do passado. Mas como se explica a duas crianças inocentes por que o seu avô escolheu a cobardia em vez do amor? Como justifico anos de ausência quando cada fibra do meu ser gritava para que eu estivesse presente? Por isso, permaneço o vosso guardião silencioso, a deixar pequenas maçãs, migalhas de amor no vosso caminho, na esperança de que, de alguma forma, mesmo sem saberem, se sintam profundamente amadas. Com todo o amor que nunca soube como mostrar, o vosso avô, Tomás. A senhora Oliveira abraçou as suas netas enquanto elas choravam, as suas próprias lágrimas a caírem silenciosamente sobre os seus cabelos. Uma brisa suave agitou as flores no topo das lápides, misturando o cheiro a rosas com o aroma a maçãs. Ele tinha um lugar especial, disse Catarina, depois de lhes dar um momento para processarem. No sótão da casa dele. Vocês deviam ir ver. A casa de Tomás ficava no final de uma rua tranquila, do tipo onde as crianças ainda brincam nos passeios e os vizinhos se conhecem pelo nome. No jardim da frente, uma macieira solitária, idêntica à do jardim da senhora Oliveira, montava guarda como uma sentinela silenciosa. Era sempre a primeira coisa que ele fazia, explicou Catarina, destrancando a porta da frente. Em cada nova cidade para onde se mudava, plantava uma macieira, para que levasse sempre um pedaço de casa com ele. O interior era modesto, mas acolhedor. As suas paredes estavam forradas com estantes. Equações matemáticas complexas partilhavam espaço com poemas manuscritos em pedaços de papel amarelos. Mas o sótão tirou-lhes o fôlego. Era um santuário de memórias não vividas, um templo dedicado a um amor distante. Fotos cobriam cada centímetro das paredes. Sofia a marcar o seu primeiro golo, Clara a recitar poesia num festival literário, Ana a ensinar matemática aos seus alunos da primária. Olha, sussurrou Sofia, apontando para uma fotografia desbotada. És tu, avó. Quando eras nova. A senhora Oliveira pegou na foto com as mãos a tremer. Era ela, décadas atrás, a rir-se de algo que Tomás acabara de dizer. Ao lado, uma carta, meticulosamente preservada numa moldura simples. Minha eterna Oliveira, a Ana sorri exatamente como tu quando está verdadeiramente feliz. Ela tem a mesma centelha nos olhos quando resolve um problema particularmente difícil, a mesma inclinação de cabeça que sempre me roubou o fôlego. As gêmeas herdaram isso também. Esta luz que sempre trouxeste para a minha vida, agora multiplicada e refratada através de gerações, como um prisma de amor. Partir foi o meu maior erro e, paradoxalmente, a minha única salvação. Não consegui escolher entre dois amores igualmente verdadeiros, por isso escolhi ser indigno de ambos. Mas o coração é teimoso nos seus afetos. Continuei a amar à distância, através do tempo e através das gerações, como um astrônomo a estudar estrelas que talvez já se tenham apagado. Talvez um dia, quando eu já não estiver aqui para complicar as coisas com a minha presença, o destino encontre uma maneira de reunir as peças desta família que quebrei e reconstruí tantas vezes na minha mente. Talvez conheças as nossas netas. Talvez elas encontrem em ti o amor que nunca lhes pude dar pessoalmente. Para sempre teu, Tomás. Ele sabia, sussurrou Clara, a sua voz embargada pela emoção. De alguma forma, ele sabia que nos iríamos encontrar. Não sabia, querida, corrigiu a senhora Oliveira, suavemente. Ele esperava. Tal como plantava macieiras em cada novo lugar, ele plantava sementes de esperança em cada carta, em cada foto guardada, em cada momento que roubava à distância. Sofia retirou a Marie da sua mochila, colocando-a cuidadosamente numa cadeira antiga no sótão. A boneca, com os seus olhos desiguais, parecia absorver a cena com uma sabedoria que ultrapassava o seu estado remendado.
A mãe dizia-nos sempre, disse Sofia, alisando o vestido gasto da boneca, que algumas histórias precisam de tempo para encontrar o seu final feliz. Catarina sorriu por entre as lágrimas que agora corriam livremente. O Tomás costumava dizer algo muito semelhante, que o amor é como a matemática. Por vezes, precisas de múltiplas tentativas, de diferentes abordagens, para encontrar a solução certa. A senhora Oliveira abraçou as suas netas, 3 gerações de amor e perda finalmente reunidas sob o teto que Tomás construiu com arrependimentos e esperanças. Um testamento silencioso a um amor que nunca aprendeu completamente a expressar-se. Levaremos tudo, decidiu ela, olhando em volta do sótão. Cada foto, cada carta, cada pedaço desta história. Estas memórias merecem um lar permanente, onde possam ser amadas e compreendidas por completo. No jardim lá embaixo, a macieira solitária balançava suavemente na brisa do final da tarde, as suas folhas douradas a dançarem a mesma melodia que a sua árvore irmã, a muitos quilômetros de distância, no jardim da senhora Oliveira. Uma melodia de perdão, redenção e de como, por vezes, o amor precisa de gerações para encontrar o seu caminho de volta à casa. Catarina entregou à senhora Oliveira uma última carta, esta ainda selada. Ele escreveu-a na noite anterior ao acidente. Como se soubesse. A senhora Oliveira abriu o envelope com reverência cuidadosa. À minha família, se estão a ler isto, então o destino finalmente encontrou uma maneira de juntar todas as peças espalhadas que deixei para trás. Oliveira, meu primeiro e eterno amor, perdoa um homem que nunca soube como ser digno do amor que tão livremente ofereceste. Ana, minha filha que nunca pude segurar, que encontrou a força para ser uma mãe melhor do que eu alguma vez fui um pai. Sofia e Clara, minhas pequenas armas de distância, que carregam nos vossos sorrisos o amor que nunca expressei pessoalmente. Dizem que não podemos voltar atrás no tempo para consertar os nossos erros, mas talvez possamos criar algo novo e belo a partir deles. Como aquela primeira macieira que plantei no Jardim da Oliveira, que agora tem irmãs em todas as cidades onde tentei esconder-me de mim mesmo. O amor aprendi demasiado tarde, não é algo que tenhamos de merecer. Ele simplesmente é. Como a gravidade ou a sequência de Fibonacci. Uma força natural que opera para além do nosso entendimento ou consentimento. Por isso, plantem macieiras, contem histórias, amem sem temerem que não o merecem. E lembrem-se de mim, não como o homem que partiu, mas como aquele que, mesmo de longe, nunca deixou de amar. Com todo o amor do universo, Tomás. E ali, entre cartas não enviadas e amores não ditos, uma família partida finalmente encontrou uma maneira de se tornar inteira novamente. Não apesar das suas fissuras, mas através delas, cada fissura preenchida com o ouro das segundas oportunidades e dos começos tardios. A Marie, com os seus olhos desiguais, mantinha a sua vigília silenciosa do canto do sótão, uma lembrança eterna de que, por vezes, as histórias mais belas são as que demoram mais tempo a ser contadas, e que o amor, mesmo quando parece perdido no tempo, encontra sempre um caminho de volta à casa. A luz da noite banhava o quarto amarelo-sol em tons dourados enquanto a senhora Oliveira abria a última caixa trazida da casa de Tomás. Sofia e Clara, sentadas no tapete, organizavam fotos e cartas em pilhas cronológicas. A Marie supervisionava o processo da sua cadeira de balanço. "Olha para isto!" exclamou Clara, segurando uma foto desbotada. É a mãe quando era pequena. A imagem mostrava uma menina de cerca de 6 anos, o cabelo castanho em tranças idênticas às de Clara agora, a sorrir em frente a um quadro negro cheio de equações matemáticas. Ela já era professora, mesmo em criança, disse Sofia, sorrindo reverentemente para a foto. Tal como tu, avó. A senhora Oliveira sentou-se entre elas, o seu coração a transbordar com uma mistura agridoce de alegria e tristeza. A Ana tinha realmente um dom para ensinar. Como o Tomás. A campainha interrompeu o momento nostálgico. Teresa Silva, a assistente social que inicialmente duvidara da capacidade da senhora Oliveira para cuidar das meninas, entrou no quarto amarelo-sol com um sorriso muito diferente do de antes.
A papelada chegou, anunciou ela, segurando uma pasta. Com a confirmação do vosso parentesco através dos registros do Tomás, o processo de adoção foi extraordinariamente acelerado. Clara apertou a mão de Sofia, ambas a susterem a respiração. Isso significa... começou Sofia, a sua voz a tremer. Significa, minhas queridas, terminou a senhora Oliveira, puxando-as para perto que é oficial. Vocês são minhas. Legalmente, tal como sempre foram no meu coração. Teresa observou a cena com os olhos úmidos, raro para alguém geralmente tão composta. Sabem, em 20 anos de serviço social, nunca vi nada assim. Uma história que começou com tanta dor. Transformou-se em algo mágico, sugeriu Clara, segurando a Marie. Matemático corrigiu Sofia com um sorriso. Como dizia o papá Tomás, às vezes precisas de várias tentativas para encontrar a solução perfeita. A senhora Oliveira levantou-se, caminhando para a estante, onde repousava um álbum de fotos novinho em folha, a sua capa de couro intacta. Acho que está na hora. As gêmeas entenderam instantaneamente. Sofia tirou a fotografia de Tomás no banco do parque, aquela que a sua mãe carregara como um talismã. Clara selecionou a foto correspondente da senhora Oliveira como uma jovem mulher. Juntas, colocaram estas imagens na primeira página do novo álbum. O início da nossa história, disse Clara, suavemente. Não corrigiu a senhora Oliveira, pegando numa foto recente das três, de pé junto à macieira no jardim. O meio. Porque toda a verdadeira história de amor continua através das gerações. Teresa pigarreou, tentando manter a sua compostura profissional. Bem, estes documentos precisam de assinaturas. Fica para o jantar? Ofereceu Sofia espontaneamente. Fizemos tarte de maçã. Da nossa árvore. A receita do papá Tomás, acrescentou Clara. A mesma que ele ensinou à mãe. O cheiro a canela e maçãs já enchia a casa, misturando-se com o cheiro a papel velho e memórias recém-descobertas. Lá fora, a macieira balançava suavemente na brisa do final do dia, as suas folhas a brilharem sob o sol poente como pequenas moedas de ouro. Enquanto a senhora Oliveira assinava os documentos que formalizavam o que o destino já decidira, observava as suas netas a arranjarem cuidadosamente mais fotos no novo álbum. Cada imagem era colocada com um cuidado reverente, cada memória preservada com amor. "Avó?" chamou Sofia, segurando uma foto particularmente especial. "Podemos pôr esta aqui?" Era a última foto tirada de Ana, a sorrir com as suas filhas no banco do parque. O mesmo banco onde toda esta história começara e recomeçara. "É perfeita", respondeu a senhora Oliveira, acomodando-se novamente entre as meninas. "Porque agora entendo o que o Tomás nos estava a tentar ensinar." "O quê?" perguntaram as gêmeas em uníssono. "Que, por vezes, temos de nos perder para encontrarmos um caminho ainda mais bonito para casa." Clara encostou a cabeça no ombro da senhora Oliveira. "Como quando nos perdemos no parque e tu nos encontraste", acrescentou Sofia, aninhando-se do outro lado. Teresa observava enquanto guardava os documentos assinados, a refletir sobre quantas vezes questionara a sensatez de permitir que uma mulher de 75 anos adotasse 2 crianças. Agora, ao vê-las entrelaçadas como ramos da mesma árvore, compreendia que algumas histórias transcendem a lógica convencional. O sol pôs-se lentamente, pintando o quarto amarelo-sol em tons cada vez mais quentes. Da cadeira de baloiço, a Marie observava com os seus olhos desiguais. Um azul, um castanho, como 3 gerações de amor se curavam umas às outras. "Sabem o que mais o Tomás escreveu?" perguntou a senhora Oliveira, em voz baixa, virando outra página do álbum. "Que o amor é como uma macieira. Precisa de raízes fortes no passado, mas cresce sempre em direção ao futuro." Sofia pegou numa maçã do cesto próximo, a sua casca vermelha brilhante a apanhar os últimos raios de sol. "E dá frutos", disse ela, dando uma dentada antes de a passar a Clara, que deu outra dentada antes de a entregar à senhora Oliveira. "E dá frutos", repetiu a senhora Oliveira, completando o círculo.
O novo álbum de fotos jazia aberto entre elas, as suas páginas em branco, prontas para novas memórias. Mas aquelas primeiras páginas, dedicadas a Tomás, a Ana e ao amor que construiu pontes através do tempo, permaneceriam sempre a base sobre a qual esta família única construiria o seu futuro. Lá fora, a macieira continuava a sua dança suave na brisa, as suas folhas douradas a sussurrar histórias de perdão, redenção e amor incondicional. Em algum lugar, Tomás sorria, sabendo que as suas pequenas gênios da matemática tinham finalmente encontrado a solução perfeita para a equação mais importante da vida: como transformar 3 corações partidos numa família completa e amorosa.